Esse é o Non-Império e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 5 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente entrar no assunto, vocês notaram que o ícone do canal mudou, né? Eu fiz a votação, escolhemos o ícone agora é esse que está aí. Eu agradeço a todo mundo que contribuiu, tá? E já vou deixar avisado que o nome do canal vai mudar no dia 10 de agosto, tá? Eu vou anunciar o novo nome no dia 8, já está escolhido o nome, e no dia 10 ele vai mudar o nome do canal, tá bom? Então só para vocês ficarem preparados, o ícone já mudou, o nome vai mudar também. Bom, sobre a Ucrânia, temos um monte de boas notícias ontem, né? Vocês lembram que ontem a Ucrânia fez um grande ataque aqui no porto de Novorossiysk, que é o maior porto russo no Mar Negro, né? Que é da Rússia mesmo, né? Porque a Rússia está ocupando Sevastopol, mas Sevastopol foi ilegalmente ocupado. Sevastopol é da Ucrânia, né? Então o porto de Novorossiysk é um porto militar e ontem os ucranianos conseguiram atingir um grande navio de desembarque ali na região. Realmente era um navio que estava sendo usado pelos russos para transportar caminhões e cargas aqui devido ao problema na ponte de Kerch, né? Na ponte da Crimeia. Então um grande sucesso ucraniano ontem. Quando foi ontem à noite, teve mais um navio atacado aqui, né? Primeiro teve ataques à ponte de Kerch em si, à ponte da Crimeia em si. A ponte ficou fechada a noite toda, a gente não sabe como é que ela está nesse momento. Aliás, esse é um ponto curioso, ninguém tem foto da ponte de Kerch nesse momento. A gente não sabe se ela foi atingida ou não, né? Mas houve um ataque à ponte de Kerch ontem. E também ao petroleiro SIL, que é um petroleiro russo que estava abastecendo a Síria com petróleo, né, com gasolina, e no momento que ele foi atacado ele estava vazio, mas de qualquer forma é um alvo militar importante porque impede esse comércio russo, né? E como a gente tinha falado, quando a Rússia proibiu o transporte de grãos ucranianos no Mar Negro, a Ucrânia também proibiu o transporte de qualquer carga russa no Mar Negro, né? E agora a Ucrânia está simplesmente forçando isso daí. Lembrando que, pelas regras da Convenção de Geneva de crimes de guerra, atacar navios de grãos é crime de guerra. Atacar navios petroleiros não é crime de guerra, porque entende-se que gasolina e petróleo faz parte da guerra, é necessário para a guerra. Grãos não é, né? Enfim, esse é o principal assunto de hoje. Teve também mais um drone que foi visto aqui em Sevastopol. Os russos agora estão apavorados com esse negócio de drone marítimo. Mas a gente tem a informação de que os ucranianos avançaram aqui perto de Rola Pristan, aqui no sul de Kherson. Tem mais algumas novidades aqui na linha de frente também. A gente tem uma boa notícia aqui na usina de Zaporizhia, aqui em Enerhodar, que o grupo das Nações Unidas, né, da ONU, que está inspecionando lá, disse que os russos tiraram as minas dos reatores que estavam com explosivos lá. Tomara que sim, tomara que estejam falando a verdade. E também temos a informação de que o Navalny foi condenado a mais 19 anos de cadeia. O Navalny é o opositor do Putin lá na Rússia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Coaf, vai divulgar seu Pix, o Império da Picanha contra-ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, essa daqui é a imagem do dia, né? O drone marinho ucraniano atingindo o petroleiro SIL, que estava ali na região do Estreito de Kerch. Eu cheguei a imaginar, eu falei, pô, será que a Ucrânia vai atingir esse navio cheio de petróleo no momento que ele estiver passando debaixo da ponte de Kerch, né, da ponte da Crimeia? Porque isso seria um ataque bem interessante, né? Para pensar, um navio petroleiro grande pegando fogo debaixo da ponte da Crimeia causaria certamente um dano estrutural muito grande ali na ponte, né? Seria algo que realmente poderia causar um dano estrutural grande. Mas não foi esse o caso, tá? O navio já tinha passado, na verdade ele estava ancorado esperando a hora de passar pelo Estreito de Kerch, quando ele foi atingido. E o objetivo desse ataque não foi a ponte da Crimeia, pelo menos deste ataque aqui específico, não foi a ponte da Crimeia, porque, na verdade, foi justamente mostrar que a Ucrânia é séria no momento que ela fala que não vai aceitar transporte de carga russo no Mar Negro, enquanto estiver sem um acordo de grãos lá para a Ucrânia transportar os grãos também, né? Ou seja, muito justo isso, e como eu falei, tem essa diferença fundamental, né? Uma coisa é crime de guerra, a outra não é.
Esse aqui é o navio que foi atingido, tá vendo? É o navio SIG, é um navio bem grande, um navio petroleiro, né? Leva gasolina, óleo, etc. É um navio que já está sancionado pelos Estados Unidos, ou seja, ele já é proibido de trafegar, mas é aquele negócio, né? Águas internacionais, ali na região da Rússia, ele trafega sem problemas, né? A Ucrânia escolheu direitinho que navio atingir, porque é um navio que a comunidade internacional já não gosta dele, já está sendo usado de forma ilegal pela Rússia há muito tempo. Desde 2019, o Departamento do Tesouro lá dos americanos já sancionou esse navio SIG, e justamente por participar em esquemas de entrega de combustível para forças russas na Síria. Então, é um navio que já é sancionado, mas veja, o objetivo aqui claramente foi o recado. Os navios que estão pegando petróleo ali no Mar Negro com a Rússia não vão conseguir pegar por muito mais tempo. Ouviu, seu Lula? Você que está comprando diesel lá da Rússia pode saber que vai secar essa fonte, felizmente. Bom, aqui mostra a casa de máquinas do navio toda alagada aqui. Isso aqui ó, já é o topo dos motores, aqui, tá vendo? Isso aqui já é água pra caramba aqui, ó. Todo equipamento elétrico está debaixo d'água já, ou seja, completamente submerso a casa de máquinas lá do navio. Também teve danos aqui no momento da explosão, né? Danificou a cabine, danificou um monte de coisa dentro do navio. Ou seja, a situação realmente ficou complicada ali, né? Aqui tem mais algumas imagens, não são as imagens que a gente já viu ali, né? Com isso, evidentemente, os navios todos foram proibidos de passar pelo Estreito de Kerch, e agora você tem esse problema aqui, com um monte de navio parado aqui. Esses que estão aqui são os que fazem o ferry boat aqui, né, que fazem a travessia de ferry aqui entre Rússia e Crimeia. Ou seja, esse ataque já causou uma confusão grande aqui nessa região, né? Isso daqui foi o aviso emitido pela Marinha Russa, dizendo para todos os navios ancorarem e prestarem atenção, porque tem ataque de drones e coisa e tal, e ordenando a parada de tráfego ali no Estreito de Kerch. Então houve incidentes no Estreito de Kerch, coisa e tal. Todos os chips, aumentar a observação e coisa e tal, enfim. Foi o aviso do pessoal lá, né? E aqui tem um aviso também de rádio do pessoal desse navio SIG, falando que a casa de máquinas está totalmente alagada, a gente não consegue navegar sem um rebocador, né? O rebocador é aquele naviozinho pequenininho que, né, tem um motor potente justamente para carregar navios maiores, né? Enfim, a explosão aqui justamente parece que não teve feridos entre a equipe do navio, né? Mas o navio ficou totalmente inoperável ali na região. Ele não afundou completamente, ele está meio alagado, está adernado, mas não afundou completamente, né? Essa foto aqui está colocada aqui, mas eu não tenho como saber se isso daqui é a foto do momento da explosão, né? Não me parece ser, porque, pelo que a gente viu da imagem, ele atingiu justamente o lado de cá, né? E aqui a explosão está do outro lado. Então não sei, acho que essa foto aqui é só uma foto genérica que foi colocada aqui para ilustrar o problema, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem a confirmação aqui que o navio-tanque foi danificado e a tripulação está segura, e já foi enviado 2 rebocadores para o local da emergência para fazer a retirada do navio dali, né? E a verdade é a seguinte, é uma pena que ele não estava carregado, né? Se ele tivesse com combustível, ia ser outra história. Como ele estava vazio, inutilizou o navio, mas não causou nenhum outro dano mais significativo. Ou talvez tenha sido isso exatamente o interesse ucraniano, porque, como a gente viu, a ideia desse ataque foi mandar um recado, não foi causar dano propriamente dito, né? O Ilya Ponomarenko está lembrando aqui aquilo que eu já falei para vocês, que o pessoal está falando que a Ucrânia não deveria se rebaixar ao nível da Rússia de atacar navios civis e coisa e tal. E a situação é a seguinte: primeiro, esse navio já é um navio sancionado, já tem atividade ilegal por esse navio. E segundo, pela Convenção de Geneva, né, que é o que define isso daí, que é o que define a lei internacional humanitária, navios de óleo, né, navios de petróleo e também, lógico, navios militares são alvos válidos militares, uma vez que eles são indispensáveis para o esforço de guerra do inimigo, né?
Então, a Ucrânia não feriu nenhuma convenção de guerra, não é crime de guerra atacar navios petroleiros ali na região. E até nisso ajuda a Ucrânia o prospecto, porque o que a Rússia tem exportado de mais ilegal ali é justamente petróleo, né? A Rússia tem vendido muito petróleo, diesel, gasolina e esses produtos para países que ainda não fizeram a coisa certa de parar também de comprar esses produtos lá da Rússia, né? E agora com essa ameaça ucraniana, talvez isso pare, né? Os ucranianos reforçaram que 6 portos russos são considerados como interditados pelos ucranianos, né? Anapá, Novorossiysk, Glendyk, Tuapse, Sochi e Tamam. São esses portos aqui, ó, todos aqui na costa do Mar Negro, são os principais portos russos aqui, né? Além disso, você tem também o porto de Rostov-on-Don e tem outros portos aqui, mas esses portos aqui do Mar de Azov são portos relativamente rasos, então eles não comportam navios de grande porte, só navios pequenos que conseguem passar aqui em Rostov-on-Don, nesses outros portos que tem por aqui, né? O Mar de Azov como um todo, acho que a profundidade máxima lá é 20 metros, então assim, é muito raso o mar aqui, né? Agora, esses portos aqui não. Esses portos do Mar Negro que a Rússia tem aqui são todos eles muito bons, são portos excelentes, só que agora, conforme a Ucrânia disse, estão proibidos, né? Todo navio de carga que passar para lá pode ser atingido pela marinha ucraniana, o que chega a ser uma coisa extremamente curiosa, uma vez que a Ucrânia não tem mais marinha, né? A Ucrânia tinha alguns poucos navios de marinha, mas sempre foi muito pouca a marinha ucraniana. A Ucrânia nunca foi um país que se notabilizou depois da independência em 91, né, por esforços de guerra significativos. Então, quando começou a invasão de fevereiro de 2022, ano passado, a Ucrânia afundou seus navios para evitar que eles fossem capturados pelos russos. Eles não iriam fazer diferença de qualquer forma. A Ucrânia, desde então, já conseguiu receber alguns navios novos dos aliados ocidentais. Então a Ucrânia hoje já voltou a ter uma marinha, mas uma marinha muito pequena. São poucos navios de patrulha, nada muito significativo. E o que ela tem é justamente os drones marítimos. E isso está fazendo toda a diferença realmente, né? O drone que fez esse ataque, segundo estão dizendo, é a geração 3 do drone ucraniano, né? Eles têm um nome, cara, mas eu não sei qual é o nome dele, eu não vejo o nome desse drone ucraniano. O pessoal acaba referindo ele só como USV ou drone marítimo ucraniano, mas tem um nome deles, deram um nome para isso. Essa daqui era a primeira versão, que foi os primeiros ataques feitos com isso daqui, a segunda versão é essa daqui, e a terceira é essa nova que é mais... tem um alcance maior e também ela consegue manter um perfil mais baixo no horizonte, o que dificulta ser visto pelo inimigo, né? Enfim, foi excelente o ataque ucraniano ali, né? E o pessoal russo ficou bastante chateado com isso, muito chateado mesmo. Olha só, esse aqui o cara tá injuriado porque ele diz que os drones são americanos. Não é possível que os ucranianos desenvolveram esses drones. Não, os drones são ucranianos mesmo. Não teve nada de... Tanto que são usados no território da Rússia. Vocês sabem que pelo acordo dos americanos, do Ocidente como um todo, com a Ucrânia não pode usar armas ocidentais no território russo, né? Mas as armas que a Ucrânia própria produz, ela pode usar onde ela quiser, né? E aí os drones estão sendo usados dessa forma. Olha só como é que o cara fala aqui. As pessoas estão perguntando como a liberação de Odessa e Mykolaiv pararia o Ocidente de lançar drones marítimos nos países ocidentais que têm acesso ao Mar Negro, né? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é o Ocidente que está lançando. Não, esse ataque está muito bom para ser ucraniano, não pode ser ucraniano, é o Ocidente. E aí, se a gente tomasse Odessa e Mykolaiv, a OTAN lançaria a partir da Romênia, né? E não, a OTAN não é parte no conflito, como eles dizem, para evitar conflito direto com a Federação Russa, e isso levaria a consequências imprevisíveis. Agora a OTAN está usando o fato de que a Ucrânia tem acesso ao Mar Negro e, sob o disfarce disso, de que pode fazer qualquer coisa ali, eles transferem tudo para as Forças Armadas da Ucrânia. Eles dizem, o que sobre nós? Nós não fizemos nada, é tudo a Ucrânia. Quando a Ucrânia perde acesso ao Mar Negro, será impossível justificar o ataque por drones marítimos estrangeiros em navios russos, né?
Isso levaria a um ataque direto entre a OTAN e a Federação Russa. A liberação de Odessa e Mykolaiv completamente remove o cerco naval da nossa frota do Mar Negro, tanto civil quanto militarmente. Isso também remove a ameaça de um ataque na ponte da Crimeia por drones marítimos. Ou isso vai levar à guerra com a OTAN se eles continuarem a atacar nossos navios e infraestrutura pelo mar. Em geral, retirando a Ucrânia do Mar Negro, nós removemos um monte de problemas no Mar Negro, né? Então isso aqui tem várias viagens nessa história. Primeiro, como eu falei, a história de que o drone não é ucraniano e coisa e tal. Não, o drone é ucraniano mesmo. A gente viu o projeto dele sendo construído desde o início na Ucrânia. E a Ucrânia, ela tem uma história de engenharia naval, de engenharia de guerra militar muito forte, né? Desde a época soviética, inclusive. Depois que ela se tornou um país independente, é que a coisa diminuiu um pouco. Enfim, e lógico, estão falando aqui como se a Rússia tivesse condições de libertar Mykolaiv e Odessa, né? Mykolaiv e Odessa, para quem não sabe... eles botaram um aviso aqui de que os portos estão bloqueados, né? Mykolaiv e Odessa, vocês sabem, Mykolaiv é essa cidade aqui, é uma cidade portuária ucraniana muito importante, e Odessa, outra cidade portuária muito importante aqui, né? Quando os russos invadiram Kherson, eles chegaram a cercar Mykolaiv, pelo menos o lado leste de Mykolaiv ficou totalmente cercado. Eles chegaram até Nova Odessa aqui, ó. Os russos chegaram até aqui e também avançaram em direção a Kryvyi Rih por aqui, né? Mas isso daqui tudo depois nunca conseguiram tomar Odessa, e daí depois foram repelidos, né? Acabaram perdendo toda a margem direita aqui do rio Dnipro, né? Então os russos falam como se fosse uma alternativa para eles tomar Odessa e tomar Mykolaiv. Não, eles tentaram isso, eles fizeram todo o esforço possível para fazer isso no início da guerra e não conseguiram, não tem nenhuma chance de conseguir isso agora, né? É só mesmo eles tentando entender o quanto que eles tomaram nesse ataque ucraniano aqui, né? Jogando a culpa para o Ocidente, coisa e tal. O Medvedev, o cachorrinho do Putin, né, que adora latir pra caramba, late, morder mesmo não morde não, mas latir ele late muito, né? É o cara que dia sim, dia não ameaça guerra nuclear com o mundo, terceira guerra mundial, é o Medvedev, né? E ele está dizendo aqui, não, que bastardos e degenerados só entendem brutalidade e força. Aparentemente os ataques para Odessa, Ismail e outros não foram suficientes para ele. Se a escória de Kiev quer lançar uma catástrofe ecológica no Mar Negro, ela deve esperar o mesmo da parte do território que muito em breve acabará nas mãos da Polônia. A ideia é que eles falam que a Polônia vai invadir o oeste da Ucrânia e coisa e tal, é a besteira deles, né? E aquilo ali vai feder por séculos depois disso. Isso foi a decisão final no acordo de grãos para eles. Nunca mais vamos retomar o acordo de grãos. Vai nada, duvido que eles já estão se movimentando para retomar o acordo de grãos. Por quê? Não vão retomar o acordo de grãos, não porque eles não queiram brigar com a Ucrânia, né? Isso daí, brigar, eles estão brigando. Já estão tentando tomar Odessa, tentando tomar Mykolaiv, já tentam desde o início da guerra. Não vão conseguir. Agora, eles têm que voltar ao acordo de grãos, por quê? Porque a China, o Irã e a Turquia, que são países-chave para a Rússia, alguns dos poucos países que ainda aceitam conversar com o Putin, esse pessoal depende muito do preço do grão. Então eles estão pressionando direto a Rússia, e a Rússia já está falando em voltar já, né? Isso aqui é só mais um motivo. Também teve, no mesmo momento, né, ou em momento próximo, explosão aqui na ponte de Kerch, né? Tá vendo aqui que a ponte de Kerch está fechada, ela não está funcionando, e teve explosões por aqui também, né? Então a gente não sabe se a ponte de Kerch também foi atingida nesse ataque. Aqui a gente está vendo só um clarão à distância, não dá para saber nada do que é isso daqui. E aqui, ó, isso aqui é notícias de ontem à noite, né? Segunda grande explosão na região da ponte de Kerch. A ponte de Kerch foi fechada para o tráfego. Ou seja, isso daqui aconteceu ontem à noite, né? Tá aqui ainda a ponte de Kerch, está nesse momento fechada para o tráfego também. E ó, essa imagem aqui é falsa, gente. Essa imagem aqui não é da ponte de Kerch. Isso aqui não faz sentido. Tá? Essa imagem está circulando por aí, mas não faz sentido, né? Esse guarda-reio aqui grande demais, isso daqui não é isso. Essas de baixo aqui são, mas só mostram o dano que já tinha antes, né? Já tinha esse dano aqui do último ataque que aconteceu, e a passagem aqui pela outra pista do pessoal, né? Então isso aqui são imagens da ponte da Crimeia, mas imagens que
não indicam nenhum dano novo. Isso daqui é outra coisa que não tem nada a ver, tá? Agora, não se sabe exatamente o que aconteceu. Essa foto aqui foi uma foto que mostra a ponte de Kerch aqui ao longo e uma explosão aqui em algum lugar aqui, né? Não dá para entender muito bem porque que o cara escondeu isso aqui, talvez estivesse aparecendo alguma coisa aqui que ele não queria mostrar. Eu estou entendendo que essa foto aqui, o que tem aqui é justamente a ponte de Kerch aqui atrás e alguma coisa pegando fogo aqui com uma fumaça aqui. Lembra que isso daqui pode ser até o próprio navio que foi atingido, né? Pode não ser a ponte de Kerch, pode ser o navio que foi atingido ali, gerou o clarão, não tem nada que impede esse tipo de coisa, né? O fato é que a gente ainda não tem nenhuma imagem da ponte de Kerch hoje pela manhã, ou seja, a gente não sabe se está tudo normal, se realmente teve algum ataque, alguma coisa ali. Enfim, ela está fechada, mas ela pode estar fechada só por precaução, né? Esse tipo de coisa é normal fechar por precaução a ponte de Kerch. Também lembrando que ontem, aquele navio que foi atingido pelos ucranianos ontem, né? O navio de transporte da classe Ropushka, né? Ele conseguiu ser levado até o porto, está aqui, mas ele está ancorado pelo navio rebocador aqui, ó. Ele continua afundando. Se o navio rebocador sair daqui, ele afunda. O navio rebocador está segurando ele flutuando aqui e parece que vazou um bocado de combustível aqui da região. Eles estão tentando manter o navio flutuando, né? E, segundo os ucranianos, isso daqui, a Rússia não vai conseguir consertar esse navio antes do fim da guerra, porque esse navio não foi fabricado na Rússia, eles não têm equipamento suficiente para isso, né? E nem tem docas secas capaz de permitir reparo desse navio. Ele provavelmente vai ficar encostado aí até o final da guerra, né? Agora, hoje cedo teve mais uma novidade para os russos, teve mais um drone que foi descoberto ali na região de Sevastopol, né? Então, Sevastopol é esse porto ucraniano aqui que está ocupado pelos russos. Parece que é nessa região aqui de Balaclava que estava que foi identificado esse drone marítimo, né? E o pessoal está apavorado lá. Tem aqui imagem dos turistas russos fugindo da praia, saindo lá de barco da praia, porque está todo mundo apavorado com o drone que está em algum lugar por ali, né? E aqui, ó, na zona de Sevastopol, em alto mar, a frota descobriu um drone de superfície que está, nesse momento, tentando se mover. Todas as medidas necessárias foram tomadas para destruir esse drone. Por conta disso, os serviços especiais decidiram restringir o movimento de barcos de Balaclava para as praias e de volta. Lá em Balaclava, pelo que eu entendi, você tem praias remotas que você só chega de barco. E aí é o que a gente está vendo aqui, né? O pessoal, um monte de barquinho aqui na região, o pessoal indo na praia, coisa e tal, e os barcos estão parados agora, não podem voltar. Não há necessidade de sair das praias, a situação está sob controle e não há necessidade de pânico, né? É sempre bom ver os russos falando para não entrar em pânico. Aproximadamente depois das 13 horas, 13 horas lá, ou seja, aqui no Brasil, por volta das 7 horas da manhã, o tráfego será liberado e o transporte vai voltar a funcionar. Acredite apenas em informações de fontes oficiais, né? A gente não sabe se esse drone realmente existiu ou não, foi só paranoia dos russos lá, pode ter sido também, né? Agora que aconteceram esses acidentes, todo o pessoal vê uma tábua flutuando e acha que é drone, né? Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas está o medo do pessoal aqui, né? Bom, falando um pouco sobre a linha de frente, aqui é uma informação que é de uma fonte não muito confiável, mas, segundo o Russia Voenkors, na área de Rola-Pristan, ali na região de Kherson, a Ucrânia está desembarcando uma força de desembarque grande, né? Na região de Rola-Pristan. A gente falou sobre isso ontem também, que os ucranianos aqui estavam planejando alguma coisa aqui em Rola-Pristan, que muitas dessas ilhas aqui já estão agora em poder dos ucranianos, então que seria possível realmente, já tem a cabeça de ponte grande ucraniana aqui na região de Oleshk e que havia um planejamento ucraniano aqui na região de Rola-Pristan, né? Mas a gente não sabe, e esse cara não é muito confiável, como o pessoal está deixando claro aqui, né? O Noah Reports traz uma outra informação aqui. Ele disse que a cabeça de ponte ucraniana continua crescendo aqui na região de Oleshk, né? Aqui em Antonivka e Kherson aqui. Toda essa região aqui, né, já é uma grande cabeça de ponte ucraniana aqui. Mas que, na verdade, são os russos que estão expandindo a sua área de apoio aqui
na região de Holopristan. Teriam tomado essa ilha de Bilorudove, que é uma outra ilha aqui nessa região, né? Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, mas existem movimentos estranhos nessa região aqui, talvez o prenúncio de um ataque em algum tempo dos ucranianos por lá, né? Aqui, ó, mais uma informação aqui, ó. O inimigo já está trabalhando a partir das ilhas, atacando peças de artilharia e morteiros russos, né? Na área da ponte de Antonívica, mais e mais soldados estão sendo formados ali. Isso está de acordo com o que a gente sabe. Parece que já tem 200 soldados ucranianos na margem esquerda do rio Dnipro, né? A situação é complicada, a situação é crítica ali, é o que eles estão dizendo aqui. Aqui a gente tem a informação de um soldado ucraniano que tomou uma posição russa ali em Vuhledar, ele jogando as bandeiras russas no chão e pisando nelas, e aqui mostrando os equipamentos dos russos destruídos e coisa e tal. Isso aqui é na região de Vuhledar aqui, né? E justamente a gente já tinha essa informação ontem, mas agora a gente tem a confirmação aqui de que eles estão avançando ainda mais aqui nessa direção, em direção a Mikilsk, né, nessa outra cidade aqui, a sudoeste de Vuhledar. E lembra, o grande ponto aqui é que os ucranianos detectaram, a gente falou isso ontem, que as defesas russas nessa região aqui estão muito fracas. São companhias que estão muito desgastadas. Então eles estão, de propósito, expandindo esse fronte que começou aqui em Velika Novosilka. Ele está caminhando aqui, mas ao mesmo tempo ele está sendo expandido para esse lado de cá, justamente para aproveitar a fragilidade dos russos nessa região aqui, né? E também a gente tem a informação de Bakhmut, dos ucranianos batalhando já dentro de Bakhmut. A gente já sabe disso, que eles já estão há algum tempo dentro da cidade de Bakhmut novamente. Não tem ainda nenhuma informação específica sobre que pedaço de Bakhmut eles já teriam retomado e coisa e tal. Se tiver que chutar alguma coisa, eu chutaria essa área aqui, a sudoeste da cidade, mas a gente não sabe, não temos informações ainda precisas sobre isso, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os ataques marítimos ucranianos. A gente já falou extensamente sobre isso, não vale a pena entrar muito em detalhes nisso daqui, mas vale a pena a gente aproveitar aqui a visão do Instituto para o Estudo da Guerra para ver como é que estão as situações nas linhas de frente, né? Então, aparentemente aqui em Luhansk foi relativamente tranquilo. Quando a gente fala relativamente tranquilo, é realmente relativamente, porque tem batalha todo dia em todos os pontos aqui. Aqui na região de Kupiansk, os russos estão tentando avançar, botaram uma tropa considerável, estão tentando avançar. Também aqui em Svatov, os russos chegaram a avançar, mas foram repelidos, né? Kreminá, a gente está vendo os ucranianos retomar também algumas posições aqui em Kreminá. Mas o que teve de batalha mais significativa ontem ainda foi aqui na região de Kurdyumivka e Klishivka, ao sul de Bakhmut, onde a gente falou ontem sobre os avanços ucranianos. Tá aqui, né, os ucranianos tomaram aquela floresta ao norte de Klishivka, avançaram na cidade de Klishivka em si e também Kurdyumivka aqui mais ao sul, né? Continuam as batalhas aqui em Avdiivka, Konstantinivka e Marinka, bem como nessa região aqui, toda a linha de frente aqui de Velika Novosilka, né? Aqui eles não indicam nada em Vuhledar, porque aconteceu já há alguns dias esse ataque em Vuhledar. Continua aqui no fronte de Velika Novosilka, né, na direção de Velika Novosilka. Em Urozhaine continuam as batalhas aqui de Staromayorsk para capturar Urozhaine, e os ucranianos continuam avançando entre Staromayorsk e Priutini aqui nessa região, né? Os ucranianos eles estão avançando aqui em direção a Robotny, teve alguns avanços aqui em Novopokrovka, e também ontem circularam alguns rumores que os ucranianos teriam liberado Robotny, tá? Não está confirmado isso, mas circularam alguns rumores desse tipo, que essa estratégia ucraniana de vir aqui pelo leste teria dado resultado. A gente não sabe, sabe que ainda tem batalha aqui, né? Bom, a gente teve uma informação interessante hoje, é que o pessoal da IAEA, da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão da ONU, que está fazendo a inspeção lá na usina de Zaporizhia, eles fizeram a avaliação e tiveram acesso ao telhado do reator 2 e disseram que não havia explosivos ali, não viram minas e explosivos no teto do reator 2, que era o último lugar que eles não tinham acesso ainda, né?
Então, isso é uma boa notícia, sinal que os russos tiraram o que quer que tenha ali. Não quer dizer muita coisa, porque os russos podem facilmente colocar novamente explosivos ali, se for o caso, mas pelo menos por hora esse risco foi retirado, né? Bom, a situação econômica na Rússia está piorando, a gente tem falado sobre a queda do valor do rublo nos últimos dias, né? E particularmente agora o Putin assinou uma lei para um imposto de 10% em excesso de lucros para empresas grandes, né? O que significa isso a gente não sabe, só que o Putin está querendo tirar dinheiro das empresas, está precisando de grana, né? O governo russo não consegue manter o custo de estabilizar o rublo. Se eles pararem de estabilizar o rublo desaba. Então, eles estão querendo colocar esse imposto aqui em excesso de lucros, seja lá o que signifique isso, para tirar dinheiro das empresas de lá, né? O ponto principal aqui é que eles estão desesperados no final das contas. Bom, os ucranianos vão receber mísseis antiaéreos ASRAAM, vão vir da Inglaterra para a Ucrânia, então excelente notícia, eles podem atingir alvos a mais de 25 quilômetros e são leves e fáceis de ser mobilizados. Também a Lituânia vai mandar mais NASAMS, lançadores NASAMS para a Ucrânia, então também vai ter sistemas antidrone e outros equipamentos, então excelente notícia, está vindo mais equipamento aí para ajudar a Ucrânia, principalmente contra esses drones nos portos do sul, né? Bom, ontem a gente viu uma propagandazinha hipócrita dos russos, né, dizendo que, falando para o pessoal, se quer comer mulher russa, tem que ter nacionalidade russa, né, uma idiotice sem sentido. E agora, esse aqui é uma propaganda ucraniana falando para os soldados russos, né, dizendo que, poxa, você não vai ter glória nenhuma em roubar um país estrangeiro. Aí mostra o típico russo, né, roubando um monte de coisa lá da Ucrânia, máquina de lavar, sanitário, esse tipo de coisa, e um monte de outros soldados mortos ali, coisa e tal. Uma lápide que vai dizer que a criança morreu para ajudar a mãe financeiramente, coisa e tal. Enfim, mostrando aqui a situação ruim dos... E aí eu vou ter que parar aqui porque o soldado ou a soldado aqui leva um tiro na cabeça, isso não pode passar no YouTube. Procure por seu filho, chame ele, demande, né, e você receberá mentiras e mentiras também, bem como histórias calmas sobre o débito e o objetivo sagrado e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, você sabe que são mentiras, você já aprendeu isso de coração, né? Enfim, incentivando as mães de soldados russos a se levantar contra essa guerra. Não sei se isso vai ter algum apelo no final das contas, mas ainda assim interessante o comercial ucraniano, né? Essa coisa aqui é muito engraçada por conta da piada, né? Os russos capturaram um CV-9040C e daí foi levado, é um tanque sueco, né? E daí isso daqui é o especialista lá apontando as coisas para o Shoigu, né? O que tem no tanque, o que não tem no tanque e coisa e tal. E o pessoal tá lembrando que é igual essa piadinha aqui do russo, né? A tecnologia desconhecida, né? Bliat. E batendo com um pauzinho e coisa e tal. Enfim, muito parecido com um meme realmente, a coisa ali, né? Bom, tem algumas novidades sobre o Prigozhin, né? Parece que todos os bloggers russos foram calados e foi proibido de falar qualquer coisa, qualquer assunto relacionado ao Wagner, qualquer conta de mídia social relacionada ao Wagner, foram todas elas caladas, todas elas destruídas. Olha só o medo do Putin com isso daí, né? E falando no Wagner também, um soldado russo, um soldado do grupo Wagner, que era um prisioneiro, foi para a guerra, voltou para a Rússia e acabou fazendo uma matança aqui de 6 pessoas. Enfim, uma coisa muito triste isso daí. Lembrando que, embora os primeiros prisioneiros de guerra os primeiros prisioneiros russos levados para a guerra tenham sido do grupo Wagner, depois o próprio exército russo começou a fazer isso também, ou seja, vai ter muito mais prisioneiros sendo liberados lá em Moscou, lá na Rússia, em pouco tempo, né? E não tendo nada a ver com o grupo Wagner, sendo realmente feito isso pelo exército russo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo muito curioso, teve o Dia da Aviação
o dia dos paraquedistas lá em Belarus, né? E parece que o exército de Belarus tem uma tradição, como é que eu vou dizer, circense, né? De fazer umas demonstrações assim que, cara, realmente não dá para entender isso daí. Será que é só lá? Será que outros exércitos do mundo fazem esse tipo de palhaçada também? Não deixa de ser engraçado, cara. Não é uma coisa que dá para assistir aí, ó. Engraçado pra caramba mesmo. O pessoal quebrando coisa com a... Eu não sei qual é a importância desse tipo de exercício, né? Que tipo de coisa que eles estão fazendo aqui. Mas enfim, aparentemente é isso daí, né? Dá para trabalhar num circo, né? Tem esse lado positivo. Se você não der certo como soldado, pode trabalhar no circo. Bom, parece que a Rússia está querendo recrutar soldados no Cazaquistão. Está oferecendo $5.000 de bônus no momento do aceite do contrato, mais $2.000 por mês de pelo menos salário de pelo menos $2.000 por mês, o que para o pessoal lá é uma boa grana, né? $2.000 por mês aqui no Brasil é R$10.000, né? Então é uma boa grana para o pessoal lá. Estão tentando trazer o pessoal do Cazaquistão para lutar nessa guerra, né? Sinal de que a situação está ruim mesmo para a Rússia. Bom, o Alexei Navalny, que é o opositor ao Putin lá, que está preso, que foi envenenado pelo Putin, sobreviveu ao envenenamento, foi condenado a mais de 19 anos na cadeia, né? Absurdo isso, mas a gente não pode falar nada. Aqui também o Alexandre de Moraes proíbe o monarca de trabalhar e coisa e tal. Esse negócio de decisão arbitrária é típico de ditaduras, de todos os tipos. Enfim, aqui o tridente ucraniano chegou lá no local da estátua, né, da Motherland, para ser colocado lá na estátua. Bacana, né? Vamos ver como é que vai ser o processo aí, encerrar esse processo da mudança lá na estátua da Motherland. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.